Então temos ideias que são primárias do futebol e da política. Então nós tivemos um problema sério ali. Aí a inflação começou uma inflação anual de 2 dígitos, 3 dígitos, até chegar a 4 dígitos. Nós chegamos a ter mais de 1.400% ano. Eu não consigo nem lembrar o que é isso. É uma coisa... É uma loucura. Nós chegamos, Rogério, o plano Collor é 15 de março de 1990. Na primeira quinzena, 84%. Em 15 dias. 15 dias. Agora, você imagina se você tem um bar, um botequinho. Como é que você vai estabelecer os preços? Está aumentando. Tem que comprar e duplica. Em 15 dias, aumenta quase 100%. Em 15 dias, uma quinzena. Caramba. Então, eu lembro muito do o que você compra. Então, você imagina o supermercado. Os caras remarcando na sua frente. Era um negócio assim. Aí você escolhia, falava, um cara sem querer errava, esquecia um macarrãozinho lá no fundo. Você pegava um preço antigo. Porque não tinha leitura, né? Você tinha de digitar. Pá, hoje a gente reclama na fila. Imagina quando a caixa tinha de ficar pá. Então, você tinha naquele espaço... era uma inflação fabulosa. E você imagina como é que funcionava uma indústria. Como é que você vai comprar matéria-prima, vai transformar essa matéria-prima num produto, sem ter os seus custos, salário, etc, etc. Como é que você vai ter uma tabela de preços se você tem uma inflação mensal de 30%, 40%, 50%, 60%, 70%? E nós sobrevivemos. Nós somos um país fantástico. Nós conseguimos... era uma época que você na banca, eu lembro que eu gostava de história em quadrinho. Sim. Eu não lembro, mas era 2000 e alguma coisa, uma revistinha. Aí você cortava os 3 zeros. Então, várias reformas monetárias cortava os 3 zeros. No governo Sarney, chegou uma hora que o papel moeda... cédulas? Chegou aí você tirava algumas você cortava 3 zeros, outras você substituía por outros valores muito maiores. Sim. Então chegou um momento no governo Sarney, sinceramente, se você, não estou exagerando, se você for pegar uma história do papel moeda no Brasil dos anos 1985, 1990, tem gente homenageada no papel moeda que você não sabe, ninguém sabe. Até eu me esqueço. Foram tantas pessoas? Eu olho e falo, mas quem é esse cara, hein? Quem é? Eu não lembro, porque não tinha mais que homenagear. Aí você olha e fala, pô, mas pera, esse é o... Aí você faz assim, pô... Então, era uma loucura, porque era... E nós... Aí chegou o Plano Real. E o Plano Real, e aí graças ao presidente Itamar Franco, que é o melhor presidente dos últimos 30, 40 anos no Brasil... E ele é muito lembrado por causa do Fusca, por causa do Topete. Né? Ficou a história do Topete, do Fusca e do Carnaval. O episódio daquela moça que fez assim... Como chamava assim. a garota? Eu não vou lembrar, mas que pegaram uma câmera por baixo. Isso, o X da questão. Foi uma foto que saiu na revista Veja, o X da questão, puseram o X ali e tal. E foi uma coisa mas patética. Ele foi importante porque ele colocou o Plano Real, né? E ministro da Fazenda, que não queria ser ministro da Fazenda. Vale lembrar que ele era ministro das Relações Exteriores, e isso ele próprio conta, o Itamar também conta. Ele ligou para Nova York quando ele estava numa visita lá com o ministro das Relações Exteriores, e o Itamar falou assim, olha, eu queria dizer o que você acha de ser ministro da Fazenda e tal. Aí ele falou, não aceito, não quero. Tarara. Aí o Itamar falou, tá. Ligou depois para ele e falou, olha, tá tudo certo. Mas tá tudo certo o quê? Você é um ministro. Mas eu não quero. Já saiu no Diário Oficial, cara. Ele agora fez assim? Aí susto. Aí veio, e aí foi dali que foi organizado. Já estava havendo uma discussão, organizou o Plano Real, que é uma coisa revolucionária. Porque os planos antigos de estabilização, que os mais novos nem imaginam, o Plano Cruzado 1, Cruzado 2... O que eles basicamente faziam? A inflação disparou, Sim. Aí veio em final de fevereiro de 86, no governo Sarney. Os fiscais do Sarney. O que era? Os fiscais era engraçadíssimo. Tinha um broche. O Brasil já teve cada coisa, viu? Cada coisa A ideia dele era congelar os preços. Os preços e os salários. Então, era o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, aí que queria vamos dar um choque na inflação. De que forma? Havia uma discussão que também passava a Argentina, também por Israel, que tinha hiperinflação, tal qual o Brasil. Aí veio... Israel também? Também teve um problema de hiperinflação dos diabos. Então, aí veio a discussão, aí veio essa ideia de congelar preços e salários. Durante um período, aí você dava um choque, congelava os preços, congelava os salários. E aí depois
ao menos os que elaboraram o plano pensavam assim, paulatinamente você vai liberando os preços alguns setores, e aí você deu uma pancada na inflação e volta a ter uma inflação civilizada de um dígito tal, que é o que se imaginava. Certo em algum lugar? Não deu muito certo não, porque o que aconteceu? Quando veio a inflação, congelou, todo mundo ficou alegre. Tá o mesmo preço, não aumentou. Claro, e se você congela o salário, na inflação, que é uma coisa terrível, o salário que você recebe é o mesmo no dia 1 e no dia 30. Sei. Só você compra no dia 1 10 quilos de arroz, no dia 30 você compra 7 quilos por causa da inflação. Você está comprando menos. Quando você congela, você aumenta seu poder de compra. Né? E ao aumentar o poder de compra, houve uma demanda excessiva. E aí começou a faltar. Aí surgiu um cara, o pessoal apelidava o tal de ágil. O ágil era o ágil. E primeiro sobre a carne. Para nós, carne é tudo. Sem carne, tá, né? Sem o churrasco da laje, todo mundo mora. O que era o ágil da carne? O ágil, aí começou a desaparecer carne. Cadê a carne? Tá congelada, mas não tinha. Você chegava lá no açougue, cadê? Aí... Mas porque os caras estavam segurando? Segurando. Aí o que aconteceu? Aí começaram a falar, não, nós precisa aumentar tal, porque aí vinha o argumento que estava mais caro, os preços internacionais, matéria-prima, custos internos, inventava todas as justificativas do mundo. Aí veio a questão do ágio sobre a carne, aí depois sobre outros produtos, mas a carne simbolizou isso. E o que aconteceu? Você manteve por muito tempo o congelamento até novembro, em 1986, do final de fevereiro até novembro, que novembro tinha eleição para constituinte. E o PMDB, que na época governava a maior parte dos estados, vai fazer quase mais de 50% dos constituintes, vai dominar a Assembleia Nacional Constituinte. E o Sarney adorou o congelamento, que ele virou popular do dia para a noite. Total, né? Aí veio, como você lembrou, o fiscal do Sarney. Tudo. Tinha gente que tinha bigodinho, punha bigodinho por causa do bigodinho do Sarney. Aí teve um sujeito que fechou uma loja McDonald's, porque estava mais caro lá em relação a um outro lugar. O dono do Maxud, o Maxud Plaza, era o grande hotel ali de São Paulo, porque o Guaraná era mais caro no Maxud. É claro que era mais caro do que no hotel. O custo é diferente no hotel chique do que na padaria. Imagina, porque na padaria levaram o cara preso. Tinha essa. O cara não era congelado no preço que estava anteriormente. Todo o refrigerante tinha que custar o mesmo preço em qualquer lugar. Independente, então... Numa balada ou... Você imagina? Não tinha como dar certo. Então, aí o que acontece? Aí mas, tipo, em Manaus era o mesmo preço de... Então, se estabelecia, se unificava, porque também tinha a SUNAB, que é a Superintendência Nacional de Abastecimento, que não existe mais hoje também. Então, era que você entrava no boteco, qualquer lugar, tinha os preços do quanto que era o café, quanto que era a média, etc. Tal. Então, o que acontece? Claro que isso não podia dar certo. Então, os vários planos de estabilização fracassaram. O Plano Real não congelou nada. O Plano Real fez uma coisa fantástica em 1994. Qual foi a grande sacada Nós dele? convivemos com duas moedas ao mesmo tempo, né? Nós estávamos fazendo a transição para o real, né? Do cruzeiro, depois para o real, do cruzeiro. E, ao mesmo tempo, tinha uma unidade referencial de valores, a URV, né? E que você tinha uma tablita, né? Que você tinha um cálculo. Então, durante alguns dias, poucas semanas, assim, num prazo muito curto de tempo, nós convivemos com duas moedas ao mesmo tempo. Como então, que era na prática, assim? Na prática, você ia na padaria, você sabia, você tinha lá a tabela, o preço real e aí você ia fazer a transição para a moeda que era o real, que é a moeda forte. A moeda que estava na sua mão era ainda a moeda antiga, a moeda antiga. E deu tudo certo. No ônibus, na padaria, nas grandes transações entre grandes empresas, deu tudo certo. Mostrando não só que o plano é bem elaborado, mas como no Brasil, claro que teve aqueles pessimistas, eu sempre brinco, isso é uma provocação. O Aloysio Mercadante, quando foi entrevistado, disse que ia dar errado. Aí eu falei, se ele disse que vai dar errado, vai dar certo. Né? Porque tudo é o contrário. O Mercadante se multiplica por -1. Né? Aí o que aconteceu? Eu estava em dúvida, porque eu só vi fracasso. Quando ele falou, eu falei, vai dar certo. E deu. E é uma coisa fantástica, mas além disso, né? tinha mais coisas, né? Aí depois você vai ter toda a questão fiscal, há todo um trabalho feito no segundo semestre de 94, que vai fazer com que o Fernando Henrique seja eleito no primeiro turno presidente da República 2 vezes, em 94 e 98, vencendo o Lula as 2 vezes, e aí é claro que graças ao Plano Real, mas que deveria ter passado já no final do primeiro governo do Fernando Henrique com uma série de modificações. Lula
Plano Real, não foi? Foi, o PT foi contra. O PT foi contra. E acabou perdendo as 2 eleições no primeiro turno, que é caso único nas eleições desde 1989, quando foi adotado 2 turnos. Até então não era assim as eleições presidenciais. Claro que a última direta tinha sido em 1960, muito tempo atrás, né? E sobre uma outra Constituição. Então, esse é um processo interessante, como é que nós aí conseguimos... Tanto que no início o Plano Real tinha umas coisas ousadas, e esse também é uma discussão econômica de alguns dizem que é um problema. É bom lembrar que a gente com 86 centavos de real comprava $1. O dólar estava mais valorizado que o... O real estava mais valorizado que o dólar. Caramba. E hoje passou de 5. Bem, graças ao Paulo Guedes, que era uma incapacidade absoluta, um falastrão, né? Não sabe nada de economia. 6, né? Então teve... Mas isso era real? Quer dizer, naquele momento, o Itamar comprou. Podia dar tudo errado, porque tinha dado errado. O Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, depois Plano Collor 1 foi e Plano Collor... O Plano Verão do Maílson da Nóbrega, em janeiro de 1989, que também é mais ou menos parece a mesma coisa, do Bresser, que foi 87, e os 2 cruzados, Cruzado 1, Cruzado 2, que era também congelar preços e salários. Agora, o Plano Collor foi o mais revolucionário. Teve gente que se matou nesse Esse plano. É o Plano Collor. Não é? O Plano Collor vai congelar os ativos financeiros, conta corrente, poupança, os investimentos. Putz, isso vai dar uma confusão danada, porque de uma hora para outra desapareceu o dinheiro, né? Era uma forma, um plano ousado em termos teóricos, porque eu tenho um livro sobre o governo Collor, uma história política e econômica, eu conversei com todos os autores do Plano Collor, né? A Zélia tem um nome de ministra, mas na verdade em termos teóricos não foi ela que bolou aquilo, porque ela não era muita praia dela, era de história econômica, era professora da FEA e tal, mas... E foi esposa do Chico Anísio, né? Foi, ele casou com a piada, né? É um caso único, mas